Fala, meus amigos do canal, uma boa noite para vocês. Assoviso madrugada, mais um conto. E hoje nós vamos falar da seguinte frase: Deus a criar e eu a matar. Vocês vão entender essa frase daqui a pouco. Nós vamos falar a história do corpo seco. Essa história é uma história brasileira e os fatos são alguns contos que são verídicos. Mas vamos lá a história. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha. Você que gosta do sobrenatural, você que gosta de contos, a gente sempre tem aqui no canal para vocês. A história do corpo seco, ela se dá no tempo da escravidão no Vale do Ribeira, São Paulo. Um homem com o nome de Miguel, de uma família pobre, com desejo sempre de enriquecer. E naquela região começou a exploração do ouro. E esse homem, ele não media esforços de jeito nenhum. Os seus companheiros de trabalho na escavação do ouro, ele simplesmente ceifava a vida deles. Quando um cara achava ouro ou achava uma ramificação ou tinha alguma coisa, e ele vinha a tragar aquilo que a pessoa tinha captado. Então, essa pessoa, ela foi juntando ouro aqui, juntando ouro ali, juntando ouro aqui, até conseguir comprar uma propriedade que nada mais, nada foi que uma fazenda. Então, através de muitos sacrifícios de vidas, de trapaças, ele conseguiu juntar dinheiro e comprou uma fazenda onde tinha escravos. Esse pessoal sofreu na mão desse homem, mas sofreu uma barbaridade. Ele não tinha pena. Qualquer coisa ele batia nos escravos. Os escravos tinham um trabalho de tirar o ouro e levar até a borda do rio. E lá na borda do rio, olha só a ideia do cara. O escravo tinha que fazer um buraco, uma cova, aonde, olha só a ideia, ele muitas vezes enterrava essa pessoa lá junto com o ouro. Era enterrado vivo. Para quê? Para que ninguém soubesse onde estava o ouro dele, só ele. Então, ele teve um grande, como se fosse um grande serial killer, vamos dizer assim, né? Seria um grande serial killer aqui no Brasil. A maldade dele foi tanto, ele se casou, teve família, mas todo mundo fugiu da fazenda dele com a roupa do corpo, porque ele não deixava ninguém. Na cabeça dele, todo mundo queria se aproveitar da riqueza. E o ouro é como se tivesse roubado o coração dele, roubado a mentalidade dele, não deixava ele enxergar as coisas. Então ele sempre tentando acumular mais riquezas, os escravos sofrendo na mão dele. E passou o tempo, ele quis acabar um pouco com os escravos dele, dar uma lição, colocou os escravos no navio e falou que ia levar esses escravos todos, mulheres, crianças, idosos, para um outro lado, como se tivesse comprado uma outra fazenda. Mas na verdade ele encheu o navio com areia no fundo, sacos de areia, e esse navio atravessando um rio afundou, aonde todos vieram a falecer. E a vida desse homem, pelas maldades, ele aturou até os seus 115 anos. Diz que a mãe dele foi muito maltratada por ele, mas muito, muito maltratada. E as pessoas alegam que essa vida longa tem a ver com o sobrenatural, porque ele foi um homem muito ruim. Ele foi um homem muito ruim e ele não queria que ninguém tocasse o que era dele. Mas, de tantos escravos sofrerem, abandonado pela família, chega uma hora que ele fica doente, a pele dele dá tipo umas, a gente fala erupções, né? E um avermelhamento. Os médicos não descobriram, até hoje também ninguém fala do que foi a morte dele. Simplesmente ele passou dessa para outra. Porém, a esposa dele, que morava longe, veio para acompanhar o sepultamento, só que o corpo sumiu.
Alguns alegam que os escravos que estavam vivos, de tanto sofrerem os maltratos, pegaram esse corpo para fazer um ritual de magia, para que o espírito dele não descansasse, o espírito dele pagar por tudo que ele fez aqui na Terra. Muito bem. Esse homem, segundo a história, ele não foi aceito no céu. Ele não foi perdoado. E nem no inferno eles queriam ele. Nem o próprio diabo queria ele. Todo mundo ficou pasmo. Porque ele sempre falava, Deus a criar e eu a destruir. Então ele ceifou muitas vidas por causa da sua ganância. Passando esse tempo, alguns relatos que a própria terra expeliu o corpo dele, tá? Aonde ele foi enterrado. Mas alguns dizem que ele aparece como numa forma de decomposição, um morto-vivo ou um zumbi, e nisso ele perturbava várias pessoas, várias pessoas. A loucura desse homem por ouro fez ele viver como se fosse um morto-vivo. E passou muitas pessoas pelo Brasil inteiro relataram já ver esse homem, como se fosse um zumbi. Uma roupa como se fosse uma jaqueta, uma blusa, um blusão, como se fosse feito de pele com carne humana. Para vocês terem uma ideia, só uma ideia, em vários relatos que há pelo Brasil de terem avistado essa criatura como se andasse de 4 pés, como se fosse um animal, porém com rosto humano, todo desfigurado. Se não bastasse isso no Brasil, até na África tem relatos do corpo seco, desse homem que fez barbaridades dentro do Brasil. Então você imagina, uma pessoa que trapaceou os amigos por causa da riqueza, maltratou a mãe ao ponto de matá-la. A família não ficou com ele por causa da ganância que ele tinha. Ele sempre estava em volta de pessoas que só queriam que ele morresse. Por quê? Ele só andava com gente que pensava igual ele. Uma ambição. Maltratou muitas e muitas vidas. Não poupava idosos, crianças, mulheres, nada. Não tinha nada, não tinha vez. Então, os relatos desse homem só são de maldição. Então, eu falo para você, do Brasil, do Vale do Ribeira, aonde começou essa exploração, até na África, existem relatos de pessoas que já avistaram o corpo seco à beira de estradas, cemitérios, locais desertos, aquela estrutura morta e viva. E segundo o que eles contam, ele se alimenta de pessoas, ele suga a energia das árvores, toda árvore que ele toca, ela vem a morrer porque ele precisa dessa energia, animais que ele toca, e ele sempre procurando pelo ser humano. É como se ele tivesse uma sede, uma fome de uma energia humana eterna. Então ele deu como se fosse uma jogada de Messi. Não foi para o céu, não foi para o inferno e ficou na terra.